Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Mateus capítulo 7, versículo 12. Estamos iniciando mais um programa Limiar da Esperança, dentro deste mês bonito do Sagrado Coração de Jesus. Com você fala o Padre Luvanor. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos juntos meditar o tema do programa de hoje. Hoje o tema do nosso programa, pessoas. Tomo no primeiro momento alguns insights do livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, onde num primeiro momento ele faz uma distinção do mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal as pessoas amam umas às outras, ninguém julga para não ser julgado. Contudo, no mundo real as coisas não funcionam assim. Os familiares fofocam, amigos traem, e quem deveria amar você simplesmente te abandona. Neste mundo real a inveja é forte, existe muito ódio e crítica, e a mentira flui rapidamente. Talvez você esteja nesse exato momento revoltado com alguém, e até não esteja falando com outros, mas você precisa das pessoas. Tiago Brunet diz que se você refletir sobre suas melhores e piores lembranças, verá que seus melhores momentos aconteceram por causa de pessoas, assim como os seus piores momentos. Em algum momento alguém entra na sua história, às vezes até sem ser convidado, e muda as coisas, para melhor ou para pior. Algumas pessoas te ferem, mas há pessoas que curam. Por isso é importante saber lidar com pessoas. Ele diz ainda: invejosos sempre vão existir e você terá que lidar com eles. Rancorosos e perseguidores também. Pessoas são assim, umas inesquecíveis, outras intragáveis. O orgulho sempre fará parte da humanidade. O medo, a insegurança, a inveja e o ódio também. E você terá que conviver com isso sempre. O invejoso não vai mudar só porque você não gosta de ser invejado. Você terá que mudar a ponto de que aquilo que vem de fora não atinja o seu interior. A solução está em você e não no outro. A partir daqui começamos a olhar a vida de Jesus, que nos ajuda a entender e conviver melhor com as pessoas. Nós compreendemos que Jesus convivia com a multidão, e a palavra vai dizer que eram mais ou menos 5.000 pessoas. Envia 72 discípulos para a missão. Dentre os mais próximos ele escolhe 12, os mais achegados são 3, e o discípulo amado é somente 1. Algumas pessoas, querido rádio ouvinte, internauta, são muito próximas a nós. Outras convivemos, não queremos o mal a elas, mas também não são pessoas que poderíamos considerar amigos ou amigas. Convivemos. Outros são pessoas contornáveis, assim como a água que, para chegar ao mar, ela contorna as pedras e segue o seu caminho. Exemplo: no trânsito, quando você encontra alguém ignorante, às vezes a solução é frear o carro, encostar e deixar o outro ir. Vai com a sua ignorância. Aquela atitude diz mais do outro ou diz mais de você? Nas situações corriqueiras da vida, ter esse equilíbrio que Jesus tinha e Jesus tem diante das pessoas. E Jesus lidava com todo tipo de pessoas. Ele demonstrou paciência com os ignorantes, firmeza com os hipócritas, misericórdia com os pecadores. Vejamos alguns exemplos e citações bíblicas que ilustram os diversos comportamentos de Jesus diante das mais diversas pessoas. Atitude de compaixão. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Mateus capítulo 14, versículo 14. Ainda vemos Jesus preocupado com a educação. Quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2.
Ainda vemos Jesus sendo um alimento espiritual. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Mateus capítulo 26, versículo 26. Ainda vemos Jesus tendo paciência com os ignorantes e fracos. Jesus mostrou paciência e compreensão com aqueles que estavam lutando para entender suas mensagens ou que tinham dificuldades em sua fé. Então disse a Tomé: Ponha o seu dedo aqui, vede as minhas mãos, estende a mão e ponha-a no meu lado. Veja, sou eu mesmo. João capítulo 20, versículo 27. Ainda vemos Jesus com firmeza com os hipócritas e líderes religiosos. Jesus não hesitou em confrontar e corrigir os líderes religiosos hipócritas que distorciam a lei para os seus próprios interesses. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus diante dos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, versículo 13. Ainda no episódio da purificação do templo, entrando no templo, começou a expulsar os que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O zelo pela vossa casa me devora. Ainda vemos Jesus numa atitude de misericórdia com os pecadores, onde ele mostra grande misericórdia para com os pecadores, prostitutas, cobradores de impostos e outros marginalizados pela sociedade, oferecendo-lhes perdão e uma nova vida. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. João capítulo 8, versículos 10 e 11. Diante desses ensinamentos, amado irmão, querida irmã, nós vemos que Jesus é o melhor modelo que podemos seguir para que eu e você possamos assim viver e conviver bem com as pessoas. Que Deus nos ajude, que esta palavra nos oriente, seja assim um farol de esperança para vivermos melhor uns com os outros. Convido você para rezarmos juntos e assim finalizarmos o nosso programa. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 45 a 48. E assim vamos encerrando o nosso programa de hoje. Peço no encerrar deste programa que o amor de Deus esteja sempre no teu coração e seja a sua motivação de todos os dias para seguir na caminhada cristã em tempos tão difíceis. Recebe a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio